Olá, então vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre termodinâmica. Na aula passada nós vimos como trabalhar com essa equação, que o trabalho realizado por um gás ou sobre um gás é igual à pressão multiplicado pela variação de volume que esse gás sofreu. Lembrando que essa equação a gente só pode utilizar quando a pressão é constante. Para os outros casos a gente acabou trabalhando com análise gráfica. Na aula de hoje a gente vai entrar na primeira lei da termodinâmica. Mas para falar sobre isso, nós precisamos comentar um pouquinho sobre a energia interna de um gás. O conceito de energia interna ele acaba sendo um pouco complexo. Ele vai depender da temperatura, da energia potencial de configuração e, por exemplo, da energia cinética atômico-nuclear. Mas a gente vai resumir aqui a energia interna falando somente sobre a temperatura. Para nós, quando a energia interna aumenta, quer dizer que a temperatura aumentou, e quando a energia interna diminui, quer dizer que a temperatura diminuiu. Então, energia interna vamos associar aqui para o nosso estudo somente com a temperatura. A primeira lei da termodinâmica é uma forma de a gente descrever essa energia interna em termos do calor e do trabalho. Veja, a variação da energia interna ela é igual ao calor menos o trabalho. Aqui, a variação da energia interna é dada em Joule, trabalho e o calor também vamos trabalhar em Joule, aqui no sistema internacional. Essa equação define também a energia interna, é a primeira lei da termodinâmica. Mas eu prefiro trabalhar essa equação de outro modo. Eu prefiro falar que quando você dá calor para um gás, esse calor pode ser utilizado para aumentar a temperatura, ou seja, variar a energia interna, ou para realizar trabalho. O mesmo serve para quando eu retirar calor. Quando eu retiro calor, eu posso diminuir a temperatura, e pode acontecer a realização de trabalho sobre aquele gás também. Eu acabo colocando essa equação mais desse modo. O calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho. Vamos analisar os tipos de processos termodinâmicos que nós temos. Vamos iniciar com o processo adiabático. Em um processo adiabático, não existe troca de calor entre o sistema e o meio externo. Se não existe troca de calor, significa que o calor da nossa equação vai ser igual a zero. Ou seja, a variação da energia interna vai ser igual a menos o trabalho realizado. O que significa? Se o trabalho for negativo, ou seja, se houver uma compressão no nosso gás, o negativo do trabalho com o negativo que já está lá na frente vai dar um valor positivo. Ou seja, se você comprime esse gás de forma adiabática, há um aumento da temperatura do nosso gás. Se ocorre uma expansão desse gás, ou seja, trabalho positivo, há uma diminuição da energia interna. Em outras palavras, há uma diminuição da temperatura. Então, essas são as consequências para um processo adiabático. Vamos falar agora do processo isocórico, ou isovolumétrico, ou isométrico. Esses três termos querem dizer a mesma coisa, significa volume constante, ou seja, não teremos variação do volume durante o nosso processo. Se não tivermos variação do volume, lembre-se, trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Se não tem variação de volume, o trabalho é igual a zero. Logo, todo o calor que você dá para o seu sistema vai ser utilizado para variar a energia interna daquele gás, ou seja, aumentar a temperatura daquele gás. Se você retira calor do sistema, consequentemente, a energia interna diminui ou, em outras palavras, a temperatura daquele gás diminui. Em uma transformação isotérmica, ou temperatura constante, nós não vamos ter o quê? Nesse caso, a temperatura está associada à variação da energia interna. Se não temos variação de temperatura, não temos variação da energia interna. Logo, esse termo acaba indo a zero. Assim, o calor vai ser igual ao trabalho. Em outras palavras, se eu fornecer calor para um gás, eu tenho um trabalho positivo, ou seja, eu tenho uma expansão desse gás. Se eu retiro o calor do sistema, o trabalho vai ser negativo, nós temos uma compressão. O calor vai ser todo utilizado para o trabalho. E último processo para a gente comentar, o processo isobárico, ou processo à pressão constante. Nesse processo, aqui a equação não vai mudar. Calor igual a variação da energia interna mais trabalho. A única coisa é que se a pressão é constante, a gente pode trabalhar com a equação que o trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Mas nesse caso o calor vai ser tanto utilizado para variar a energia interna, tanto utilizado para a realização de trabalho. Nesse processo não há mudança na nossa equação.
Uma coisa importante para a gente pautar aqui é que quando nós estudávamos trabalho lá no primeiro ano, lembrando energia cinética, energia potencial gravitacional, nós víamos que o trabalho não dependia do caminho escolhido, que o trabalho só dependia do ponto inicial e do ponto final. Mas para os processos termodinâmicos, esse conceito não é válido. Vamos analisar graficamente isso. Eu tenho aquele ponto 1, onde o gás apresenta uma determinada pressão e um determinado volume, e eu quero levar esse gás para um ponto 2, ali embaixo, onde eu vou ter um volume maior e uma pressão menor. Eu vou fazer isso de dois modos distintos. No primeiro caso, eu vou trabalhar primeiro com processo isobárico, então ali uma pressão constante, e depois vamos trabalhar com processo isocórico, com volume constante. Nesse caso, o trabalho é a área abaixo daquela curva, note. Mas vamos fazer diferente agora. Primeiro, vamos realizar um processo isocórico, então descendo ali a volume constante. E agora vamos fazer um processo isobárico, com pressão constante. Nesse caso, o trabalho também vai ser igual à área, mas a área nesse caso é muito menor do que a área no caso anterior. Ou seja, o trabalho termodinâmico depende do caminho escolhido, ele não depende somente do ponto inicial e do ponto final. Ainda fazendo uma referência com o trabalho que vimos no primeiro ano, como o trabalho dependia somente do ponto inicial e do ponto final, se eu saísse de um ponto, desse uma volta e voltasse para o mesmo ponto, como o ponto inicial era igual ao ponto final, o trabalho era zero. Mas aqui, em processos termodinâmicos, o trabalho não será zero. Vamos analisar o gráfico novamente. O gráfico que está ali é uma pressão e um volume. Vamos trabalhar primeiro com um processo isobárico, agora um processo isocórico, mais uma vez um processo isobárico, outra vez um processo isocórico. Note que na primeira etapa eu tenho um trabalho positivo, tenho uma expansão. Na segunda etapa eu não tenho trabalho, porque se não tem variação de volume, não tem trabalho. Na terceira etapa temos um trabalho negativo, uma compressão daquele gás. E na última etapa também não temos realização de trabalho, pois não temos variação de volume. Vamos analisar então para sair do ponto 1, ir até o ponto 2 e chegar ao ponto 3. O trabalho é a área abaixo do gráfico. Vamos analisar separadamente agora para sair do ponto 3, ir até o ponto 4 e retornar para o ponto 1. O trabalho é aquela área pequena abaixo da curva. No primeiro caso, o trabalho é positivo. No segundo caso, o trabalho é negativo. Como o módulo da parte positiva é maior do que o módulo da parte negativa, a somatória total do trabalho realizado para sair de 1 e voltar novamente até 1 não vai ser zero, vai ser a área 1 menos a área 2. Em outras palavras, em um processo cíclico, o trabalho realizado por o gás vai ser dado pela área dentro da curva que nós temos ali. Então note, o trabalho termodinâmico depende sim do caminho escolhido e ele não é zero para processos cíclicos. O volume de um gás ideal varia com a temperatura de acordo com o gráfico seguinte, sob pressão constante de 6 N por metro quadrado. Durante a transformação a B, o gás recebe 60 joules de calor. Determine, no item A, o trabalho realizado pelo gás, no item B, a variação da energia interna. Temos esse gráfico, volume por temperatura, tudo bem? Aqui ele dá para a gente uma variação de volume, uma variação de temperatura e ele quer o trabalho. Cuidado, qual que é o erro mais comum aqui? Num gráfico o trabalho é igual à área abaixo da curva, pego esse trapézio aqui, calculo a área e acho o trabalho. Não, porque o trabalho é a área abaixo da curva e um gráfico P por V. E não V por T. No gráfico V por T, eu não posso determinar o trabalho pela área. Vamos analisar então outro dado que o exercício passou para a gente. Ele disse que a pressão é constante e ela vale 6 N por metro quadrado. Pelo gráfico, volume inicial igual a 3 metros cúbicos, volume final igual a 6 metros cúbicos. Nesse caso, como ele disse que a pressão é constante, podemos determinar o trabalho por essa equação. Vamos lá. Temos que o trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Substituindo, a pressão é constante e vale 6 N por metro quadrado. Pelo gráfico, determinamos os valores dos volumes. Volume final vale 6, volume inicial vale 3 metros cúbicos. 6 menos 3 é igual a 3. Assim, trabalho vai ser 6 vezes 3. Trabalho igual a 18 joules.
No item B, ele quer saber qual é a variação de energia interna. Lembre-se da primeira lei da termodinâmica. Podemos falar que o calor é igual à variação de energia interna mais o trabalho. O trabalho nós determinamos no item anterior e o calor foi dado no enunciado. Substituindo, o calor vale 60 joules, foi dado, a variação de energia interna é o que a gente quer determinar e o trabalho a gente calculou no item anterior. Vou isolar o ΔU. 18 está positivo, vai para o outro lado, fica negativo, então ΔU vai ser 60 menos 18. Com isso, a variação de energia interna é de 42 joules. Neste exemplo, primeiro determinamos o trabalho através daquela equação, trabalho é a pressão multiplicado pela variação do volume, e depois calculamos a variação da energia interna utilizando a primeira lei da termodinâmica. Na aula de hoje é só, nos vemos na semana que vem. Até mais!